podemos desvendar o mistério sem sombra de dúvida sobre a identidade desse esqueleto. Ninguém menos que Arino, irmã de Cleópatra, rebelde egípcia e rainha do Egito. Dizem que ela foi a mulher mais bela da história. Mas novas análises de DNA e reconstruções forenses sugerem uma alternativa aterradora. A última faraó pode ter sido uma bomba relógio genética. O DNA de Cleópatra foi finalmente analisado. E o que revelou é assustador. Parece que sua maior batalha não foi contra Roma, mas contra sua própria biologia. Para entender completamente o alvoroço em torno da análise do DNA de Cleópatra, precisamos começar com uma mulher. A descoberta de Martinez, o milagre geométrico. Por 2000 anos. As areias do Egito guardaram um segredo específico. Um segredo que intrigou historiadores e caçadores de tesouros por séculos. Estamos falando do local de descanso final da última faraó, a rainha Cleópatra. Normalmente a maioria dos especialistas diria que ela já morreu. Dizem que ela está enterrada sob as ruas modernas de Alexandria, perdida para sempre em terremotos e marés crescentes. Mas nos últimos 20 anos, uma mulher ousou dizer que todos estavam errados. Essa mulher era Kathleen Martinez. Martinez não é a típica acadêmica de paletó de tweed. Ela é uma advogada criminal que se tornou arqueóloga vinda da República Dominicana. E ela não encarou isso como uma aula de história. Ela encarou como um caso de homicídio não resolvido. Ela tratou o desaparecimento de Cleópatra como uma cena de crime que precisava ser decifrada. Esses restos mortais têm a possibilidade de serem o túmulo perdido de Cleópatra. Enquanto todos olhavam para a esquerda, Martinez olhou para a direita. Seu perfil do suspeito a levou 48 quilômetros a oeste de Alexandria, até um templo esquecido e em ruínas chamado Tapoceros Magna, e em 2022. O solo sob seus pés finalmente revelou uma enorme anomalia. Martinez e sua equipe abriram caminho através do calcário e encontraram algo que não deveria existir, um túnel. Mas não um túnel qualquer. Trata-se de uma réplica impressionante. Escavado em rocha sólida, estende-se por mais de 1.300 metros, quase 1,5 km. Com 1 metro de altura submerso em lama e água, o túnel segue em direção ao mar Mediterrâneo. Os arquitetos estão chamando-o de milagre geométrico. É uma obra-prima da engenharia que rivaliza com o lendário túnel grego de Ófos. Mas eis a pergunta de $1 milhão. Por que ir a esse extremo? Por que cavar um túnel de 12 metros de profundidade em rocha instável e perigosa? Não se constrói um aqueduto de 1,5 km para um local insignificante, não é? Isso implica importância. A descoberta de um porto submerso na costa sugere que este não era apenas um templo remoto. Era um centro importante. Cidades misteriosas, submersas, história humana não registrada sob a superfície do oceano que desconhecemos. E Martinez acredita que esse túnel leva ao fim da linha. A teoria de Martinez é assustadoramente simples. Cleópatra não estava apenas se escondendo da morte. Ela estava se escondendo de Roma. Ela estava se escondendo da humilhação de ser exibida acorrentada por Otaviano. Ela queria ser enterrada com seu amante Marco Antônio. Ela queria ser imortalizada como a personificação viva da deusa Ísis. E para isso precisava de um túmulo que jamais pudesse ser profanado. Ela se enterrou onde achava que ninguém jamais a procuraria. Kathleen Martinez pode ter encontrado a porta de entrada para esse santuário. E embora ainda não tenhamos encontrado a rainha, as evidências que descobrimos apontam para uma verdade sombria sobre sua dinastia. A pista das línguas de ouro. Dentro do complexo, a equipe fez outra descoberta que os deixou arrepiados. Múmias estavam enterradas em 16 tumbas escavadas na rocha. Mas esses não eram enterros comuns. Quando os arqueólogos examinaram os rostos em ruínas dos mortos, viram algo brilhando na escuridão, ouro, dentro de suas bocas onde deveriam estar suas línguas. Havia amuletos feitos de folha de ouro. Foram encontradas mais múmias antigas no Egito que realmente possuem línguas de ouro. Os antigos egípcios acreditavam que para sobreviver à vida após a morte, era preciso falar com Osíris, o senhor do submundo. Você teve que apresentar seus argumentos. Uma língua de ouro concede o poder de falar com um deus. Ela confere o que se chama de eloquência dourada. Mas por que eles estão aqui? Porque neste templo específico, Martinez acredita que não se tratava apenas de aristocratas aleatórios. Eles eram o povo de Cleópatra, seu círculo íntimo, seus cortesãos. Foram enterrados aqui munidos da magia para falar com Osíris, talvez para anunciar a chegada de sua rainha. Pense no que isso significa. Não estamos apenas escavando um cemitério. Estamos em um salão de recepção real. Estamos em sua necrópole. E se os cortesãos estão aqui esperando por sua rainha, a porta está prestes a se abrir. Apesar da descoberta de Martinez, ela está a centímetros do DNA da rainha.
Mas enquanto esperamos que ela quebre o selo final, já temos uma chave para o código genético de Cleópatra. Ou pelo menos era o que pensávamos. Para ver o rosto de Cleópatra não precisamos esperar pelo túnel. Basta olharmos para os ossos da irmã que ela assassinou a rival de sangue. Para entendermos os mortos encontrados em Tapoceros Magna, primeiro precisamos entender a crueldade da mulher a quem serviam. A história lembra Cleópatra como a sedutora, mas sua árvore genealógica era mais parecida com um tanque de tubarões. E sua maior ameaça não era um general romano, mas sim sua própria irmã mais nova, Arino IV. Essa relação era definida por pura ambição tóxica. Quando Cleópatra foi exilada, foi Arsêne quem assumiu o trono. Quando Júlio César chegou ao Egito, foi Arsêne quem liderou o exército contra ele. Ela era uma princesa guerreira que de fato conseguiu aprisionar César no palácio. Mas a história é escrita pelos vencedores. Arseninoi acabou sendo capturada, levada à força para Roma e obrigada a marchar acorrentada durante o cortejo triunfal de César. A multidão romana chegou a chorar por ela, uma adolescente acorrentada. Essa compaixão salvou sua vida e ela foi exilada para o templo de Ártemis em Éfeso, na atual Turquia. Ela pensou que estava segura. Ela pensou que estava segura. Ela pensou que o solo sagrado a protegeria. Ela estava enganada. Em 41 A.C., Cleópatra persuadiu Marco Antônio a fazer o impensável. Ele enviou assassinos aos degraus do templo. Eles arrastaram Arinoi para fora e a assassinaram. Foi um escândalo que abalou o mundo antigo. Mas para nós, 2000 anos depois, ele nos forneceu uma localização. Sabíamos exatamente onde o crime ocorreu, durante séculos. Pensamos que Arino estivesse perdido para a história, até que no século XX, arqueólogos em Éfeso encontraram um túmulo singular conhecido como o Octógono. Dentro dele havia um esqueleto. Os ossos pertenceram a uma pessoa jovem por décadas. E se a teoria deles estiver correta, esses podem ser os restos mortais de Arsênio IV. A cronologia coincidia, o local coincidia, a idade coincidia. Se fosse Arsenoi, teríamos o código genético de Cleópatra. Poderíamos finalmente responder às perguntas sobre sua etnia, sua saúde, sua linhagem. Tínhamos o mapa da biologia da rainha, mas a ciência tem o hábito de arruinar uma boa história. Os testes de DNA iniciais falharam devido à contaminação. Os ossos haviam sido manuseados muitas vezes, mas recentemente em um estudo de 2025 análises avançadas finalmente nos deram uma resposta. E não era o que ninguém esperava, a hipótese africana. Para entender por que os resultados de 2025 foram tão chocantes, é preciso compreender o enorme peso que esse esqueleto carregava. Não se tratava apenas de identificar uma irmã, mas sim de reescrever a identidade da própria rainha. A controvérsia começou com o próprio túmulo, que tem formato octogonal. No mundo antigo, essa forma era um sinal. Ela fazia alusão ao edifício mais famoso de Alexandria, o Farol de Ferros. Arqueóloga Hila Thur. Ela ligou os pontos. Argumentou que um túmulo octogonal em Éfeso, a mesma cidade onde Arsênio foi assassinado, devia pertencer à princesa exilada. A arquitetura era uma impressão digital de pedra que apontava para a família real. Mas a teoria não parou na arquitetura. Passou para a biologia, o crânio original. Encontrado em 1929, teve uma história caótica. Perdeu-se na Alemanha durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, para ser milagrosamente redescoberto nos arquivos da Universidade de Viena em 2022. Mas antes que se perdesse, foram feitas medições e fotografias. E com base nesses registros antigos, Thur lançou uma bomba. Ela afirmou que as medidas do crânio sugeriam que a falecida tinha uma mãe africana. Essa foi a faísca que incendiou uma tempestade. Se Arsênio tinha uma mãe africana e compartilhava o mesmo pai com Cleópatra, então a própria Cleópatra, frequentemente retratada como puramente grega, Macedônia poderia ter sido mestiça. Essa ideia tem defensores poderosos. Por décadas, escritores como J.A. Rogers e Chick Antioch argumentaram que a história embranqueceu o Egito. Eles apontam para as raízes africanas da civilização egípcia. Mais recentemente, a cultura pop, como a série documental da Netflix de 2023, levou esse debate a milhões de lares, escalando uma atriz negra para interpretar a rainha. Para os defensores de uma Cleópatra negra, abram os celeiros reais. Vamos alimentar esse povo. E devemos construir um templo, um lugar de esperança. O esqueleto em Éfeso era a prova irrefutável. Era a única evidência física que desafiava o consenso geral de que os Themis eram uma dinastia grega consanguínea. Mas a análise de 2025 não apenas mudou o sexo do esqueleto. Ela desmantelou completamente a hipótese racial, o espelho rachado.
Durante anos, esse esqueleto em Éfeso foi nosso único reflexo do rosto de Cleópatra. Acadêmicos examinaram aqueles ossos e viram a irmã de uma rainha. Viram ascendência africana. Viram a resposta para um enigma secular. Mais recentemente, a tecnologia moderna deu uma segunda olhada e o espelho se quebrou. A descoberta aconteceu em 2022. Uma equipe da Universidade de Viena, liderada pelo antropólogo Gerd Weber, finalmente localizou o crânio perdido há muito tempo nos arquivos da universidade. Ele estava lá despercebido há décadas. Isso mudou tudo. Eles não apenas olharam para ele, eles o desvendaram. Usando tomografias computadorizadas de alta resolução micro, CT criaram um mapa digital de alta resolução da estrutura óssea e perfuraram o osso temporal de Petrus, a parte mais densa do crânio, um cofre biológico que preserva o DNA mesmo quando o resto do esqueleto se desintegra. Em janeiro de 2025, os resultados foram publicados em relatórios científicos e revelaram uma história de horror médico. O esqueleto não é de Arino. Não se trata de uma mulher de 20 anos, nem de uma princesa africana. O DNA comprovou a presença de um cromossomo Y. A irmã de Cleópatra é um menino. Especificamente um adolescente entre 11 e 14 anos. E ele não era apenas jovem, ele sofria. Os exames revelaram graves distúrbios de desenvolvimento. Sua mandíbula era atrofiada. Seu crânio era assimétrico e torcido. A análise sugere que ele sofria de algo como a síndrome de Treacher-Collins ou raquitismo grave. Não se tratava de um rival real saudável. Era uma criança com o rosto deformado por uma tragédia genética. Ainda mais chocante foi descobrir que seu DNA não era egípcio. Seus marcadores genéticos apontavam para a Itália ou a Sardenha. Isso revela um mistério ainda mais sombrio e confuso. Pensávamos estar diante da vítima de um assassinato político. Em vez disso, estamos diante de uma tragédia de outra natureza. O octógono revelou-se um herum, um túmulo construído para um herói, uma figura semidivina. Porque um menino italiano deformado e doentio foi sepultado em um dos túmulos mais prestigiosos do mundo antigo. Seria ele um bode expiatório, um sacrifício, ou seria um bastardo real oculto? Um filho de sangue romano e tômio, cuja existência era tão vergonhosa ou perigosa que precisava ser enterrado com honras. Mas longe de casa, seja qual for a resposta, descobriu-se que a prova científica da ascendência africana de Cleópatra, encontrada nesse túmulo específico, era uma ilusão causada por ciência falha e pensamento ilusório. Então, o que nos resta? Voltamos aos registros históricos que nos dizem que Cleópatra era descendente da dinastia Kik. E se você quiser saber como ela realmente era, não precisa encontrar seu corpo. Basta observar a assustadora árvore genealógica que ela escalou para chegar ao trono. Porque embora não tenhamos o seu DNA, sabemos exatamente quem eram os seus pais. E essa realidade é muito mais sombria do que qualquer debate sobre cor da pele. O menino de Éfeso pode ter sido um segredo, mas em Alexandria o pesadelo genético não era segredo. Era uma política real, caracterizada pelo que se chama colapso genealógico. Numa árvore genealógica normal, os ramos expandem-se para cima. Temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. Quanto mais recuamos na árvore, mais antepassados temos. É como um funil que se abre para o mundo. Mas a árvore genealógica de Cleópatra não se expandiu. A dinastia entrou em colapso. Os Temes eram uma dinastia grega que governava o Egito. Eles queriam manter seu poder absoluto e sua linhagem pura. Então adotaram o antigo costume fônio do incesto. Eles não se casavam apenas com primos, mas também com irmãos. Historiadores acreditam que os próprios pais de Cleópatra Tomé I XII e Cleópatra V provavelmente eram irmãos consanguíneos. Até mesmo seus avós podem ter sido tio e sobrinha, ou até mesmo irmão e irmã. Essa família era obviamente um círculo fechado. Geneticistas estimam que Cleópatra nasceu com um coeficiente de ancestralidade indiana, estimado em mais de 45%, para se ter uma ideia. O filho de 2 primos em primeiro grau tem um coeficiente de cerca de 6%. Em muitas dinastias reais, como a dos Habsburgos da Espanha, esse nível de consanguinidade levava a deformidades graves, infertilidade e loucura. Por exemplo, Carlos II de Espanha, o rei Habsburgo, cuja autópsia revelou que seu coração tinha o tamanho de um grão de pimenta devido à consanguinidade. Os historiadores o chamam de o enfeitiçado. Ele representou o fim da linhagem dos Habsburgos, uma dinastia que praticava o mesmo tipo de casamentos consanguíneos que os Temes. Carlos foi uma tragédia médica. Ele não conseguia falar até os 4 anos de idade. Não conseguia andar até os 8. Sua mandíbula era tão deformada, uma condição chamada prognatismo mandibular, que seus dentes superiores e inferiores não se tocavam. Ele literalmente não conseguia mastigar a comida. Engolia tudo inteiro. Ficava perplexo com conversas simples.
sofria de convulsões e era fisicamente frágil. Quando morreu aos 38 anos, o laudo da autópsia afirmou que seu corpo não continha uma única gota de sangue. Sua cabeça estava cheia de água e seu coração tinha o tamanho de um grão de pimenta. Seu coeficiente de consanguinidade era de cerca de 25%. O de Cleópatra era quase o dobro disso. Cleópatra exerce um fascínio duradouro sobre nós porque sua história personifica poder e beleza. Então, por que isso acontece? A explicação científica está em algo chamado homozigose. Normalmente, o seu DNA é uma conversa entre a sua mãe e o seu pai. Um compensa as falhas do outro. Se a sua mãe transmite um gene recessivo para uma fraqueza ou doença, o seu pai geralmente transmite um gene dominante para uma força para anulá-lo. É uma rede de segurança biológica. Mas no caso de Cleópatra não houve conversa. Os mesmos genes repetindo os mesmos erros indefinidamente. Como seus pais eram irmãos, ambos carregavam exatamente as mesmas falhas genéticas. Não havia nenhum gene saudável para intervir e salvá-la. Biologicamente, ela deveria ter sido um desastre. A consanguinidade como essa geralmente resulta nos tipos de deformidades que vimos naquele menino em Éfeso, fraqueza física, problemas cognitivos, expectativa de vida curta. Mas eis o paradoxo aterrador, a história nos diz que Cleópatra não era deformada. Ela era brilhante, falava 9 línguas, encantava os homens mais poderosos de Roma, liderava exércitos. Então, como ela era um milagre genético? Uma chance em 1 milhão de ser vítima de um ataque biológico? Ou será que ignoramos os sinais de seu sofrimento o tempo todo para entender se ela foi uma vítima? Precisamos olhar para os perpetradores, seus ancestrais. Se você quer saber contra o que Cleópatra lutava, observe seu tio-avô Tomé VII. Ele era bisavô de Cleópatra. Mas, devido à árvore genealógica incestuosa, ele também é um reflexo genético direto dela. E ele era um desastre médico. Chamavam-no de Fisk-Con, que significa barrigudo, mas isso era um eufemismo. Registros históricos o descrevem como morbidamente obeso com membros tão fracos que não conseguiam sustentar seu corpo enorme. Ele precisava ser ajudado a se locomover. Ele usava vestes finas e transparentes que horrorizaram os visitantes romanos. Mas observe com atenção as descrições. Não se tratava apenas de obesidade. As fontes mencionam um pescoço inchado, olhos proeminentes e salientes, e falta de ar. Depois, observe o pai de Cleópatra, Tomé, 12 o flautista. Ele foi descrito como indulgente consigo mesmo, fraco e fisicamente frágil. Esses não são apenas defeitos de caráter. Esses são os sintomas. Historiadores da medicina moderna, ao analisarem a dinastia Temechinú, se observam um padrão de distúrbios metabólicos genéticos. Encontram evidências de condições fibróticas em múltiplos órgãos. Observam uma linhagem familiar assolada por obesidade e letargia. E o mais assustador de tudo, encontram marcadores da doença de Graves, uma doença autoimune que ataca a tireoide. Ela causa exoftalmia, olhos salientes e bócio inchaço no pescoço. E é aqui que o diagnóstico se torna assustador. A doença de Graves não afeta apenas a aparência, ela afeta o comportamento. A doença inunda o corpo com hormônios da tireoide, criando um estado de hiperestimulação. Os sintomas incluem energia maníaca, fala acelerada, insônia e comportamento errático e impulsivo. Isso lhe soa familiar. Os historiadores sempre elogiaram Cleópatra por sua vitalidade inesgotável. Dizem que ela conseguia trabalhar a noite toda, que estava constantemente em movimento. Consideramos isso um sinal de genialidade. Mas antropólogos médicos agora levantam uma questão mais sombria. A lendária energia de Cleópatra era na verdade um sintoma. O ardor dentro dela era resultado de uma crise tireoidiana genética herdada de seu tio. Cleópatra passou de um estado de segurança como nunca antes em toda a sua vida. Vamos analisar as evidências físicas que temos. Começando pelas moedas. Ao analisarmos o tetra de prata cunhado durante seu reinado, vemos as características da família se manifestando. Cleópatra tinha um nariz tômico, um nariz forte, adunco e aquilino. Ela tinha um queixo proeminente e saliente. Ela tem um pescoço grosso. Essas não são as características de uma delicada rainha da beleza. Essas são as características de uma sobrevivente. Mas por baixo da superfície, a bomba genética estava prestes a explodir. A linhagem Tomic era assolada por fibrose e problemas de densidade óssea, em populações altamente consanguíneas. A estrutura esquelética frequentemente enfraquece. A mandíbula se deforma, assim como vimos com o menino de Éfeso. E quanto à propensão à obesidade? Tome VII tinha uma barriga proeminente. Será que Cleópatra herdou o gene? Alguns especialistas especulam que sua famosa estatura pequena não era natural, era uma verdadeira batalha.
Se ela tivesse a predisposição genética para a obesidade mórbida que incapacitou seu tio, sua vida teria sido uma luta constante contra o próprio metabolismo, com a fome se tornando insuportável. Sua estrutura física delicada poderia ser resultado de hipertireoidismo queimando calorias em um ritmo perigoso. Então, como ela escapou? Este é o grande debate entre a teoria da vítima médica e a teoria do milagre genético. A primeira teoria insiste que Cleópatra foi vítima de consanguinidade. Esta teoria argumenta que ela não escapou. Sugere que, embora tenha escapado das deformidades, não escapou do preço. E a evidência para isso vem de uma fonte improvável, o historiador antigo Plutarco. Ora, Plutarco nunca usou as palavras crescimento atrofiado, mas deixou-nos duas pistas específicas que antropólogos médicos conectaram recentemente. Primeiro, a famosa cena do tapete. Hollywood mostra Cleópatra saindo de um tapete persa. Mas Plutarco escreve que ela entrou num saco de dormir, essencialmente um saco de roupa suja de linho, e foi amarrada e carregada nas costas de uma única serva Apolodoro. Pense na física disso. Ser colocada num saco e carregada como uma mochila implica que ela era incrivelmente leve. Ela não era uma amazona escultural, ela era minúscula. Em segundo lugar, Plutarco critica explicitamente sua aparência em sua biografia de Antônio. Ele escreve que sua beleza em si não era tão notável. Ele insiste que seu poder vinha de sua voz e de seu caráter, não de seu corpo. Quando se sobrepõem essas pistas antigas a um coeficiente de consanguinidade de 45%, Petit começa a se parecer muito com restrição de crescimento. Essa teoria sugere que sua baixa estatura não era apenas uma característica física, mas um sintoma. Argumenta que ela era fisicamente frágil, talvez até lutando contra um corpo que parecia estar falhando e que usava seu intelecto para compensar a falta de imponência física. A segunda teoria segue na direção oposta e é uma possibilidade mais intrigante. Em genética existe o conceito de jogar os dados. Mesmo com um coeficiente de consanguinidade de 45%, é estatisticamente possível, embora raro, herdar os genes puros. Vamos considerar as probabilidades. Os irmãos de Cleópatra eram fracos. Seu irmão Tomé, primeiro 13, era um fantoche infantil que se afogou no Nilo. Sua irmã Arino foi capturada e morta. O menino de Éfeso, um possível elo com Cleópatra, era deformado. Mesmo assim, Cleópatra viveu até os 39 anos. Ela teve 4 filhos provando sua fertilidade, que geralmente é a primeira coisa a desaparecer em linhagens consanguíneas. Ela comandou uma frota naval em batalha. Ela pode ter sido uma sobrevivente do mosaico. Enquanto sua árvore genealógica desmoronava, ela de alguma forma saiu ilesa. Ela herdou o intelecto dos gregos e a crueldade dos romanos. Mas escapou do colapso metabólico da barriga de cerveja e das deformidades faciais do menino da Turquia. Na década de 1920, arqueólogos exploravam um túmulo aqui no coração de Éfeso. Mas devemos lembrar que a biologia sempre recolhe os mortos. Mesmo que ela não tivesse as deformidades, carregava o fardo, a energia maníaca, a propensão a correr riscos, a paranoia. Talvez esses não fossem apenas traços de personalidade. Podem ter sido os ecos psicológicos de um cérebro moldado por séculos de incesto. Mas aqui vai uma especulação mais sombria. Se ela foi um milagre ou uma vítima, Cleópatra sabia que algo estava errado. Ela cresceu vendo sua família definhar. Ela entendia o padrão, e isso muda a forma como vemos toda a sua vida. Os historiadores costumam dizer que Cleópatra seduziu Júlio César e Marco Antônio por poder político. Dizem que ela queria os exércitos de Roma, mas e se ela quisesse algo mais valioso? E se ela estivesse buscando DNA novo? Pense nisso. Cleópatra casou-se com seu irmão Tomé I 13 e depois com seu outro irmão Tomé I 14. Por tradição, ela deveria ter tido filhos com eles, mas recusou. Não teve filhos com seus irmãos. Em vez disso, voltou-se para Roma. Voltou-se para César, um homem sem parentesco com ela, e depois para Antônio. E se ele não estivesse apenas construindo uma aliança? E se ela estivesse executando uma missão de resgate biológico? Ela sabia que sua linhagem estava em colapso. Sabia que mais uma geração de incesto produziria monstros. Crianças como o menino no túmulo octogonal. Ela tentava salvar seus filhos da espiral genética que a criou. Ela tentava desesperadamente transformar a escada de volta em uma árvore, a rainha farmacologista. Se aceitarmos a teoria de que Cleópatra era uma vítima de problemas médicos, sofrendo com as dores articulares da consanguinidade ou com os tremores maníacos da doença de Graves, surge uma questão impossível: como ela conseguia funcionar. Como comandar um exército quando os ossos doem ou a tireoide acelera os batimentos cardíacos? A resposta pode estar em uma habilidade que os historiadores frequentemente ignoram. Ela não era apenas uma rainha, era uma química. Todos conhecemos a famosa história da pérola.
Para ganhar uma aposta contra Marco Antônio sobre quem conseguiria oferecer o jantar mais caro, ela, como se sabe, pegou um brinco de pérola valiosíssimo. Mergulhou-o em uma xícara de vinagre, esperou que se dissolvesse e bebeu. A história trata isso como uma demonstração de decadência. Mas observemos a situação sob a perspectiva de um cientista. Trata-se de uma reação química. Carbonato de cálcio reagindo com ácido acético. Ela compreendia as propriedades da matéria. E se ela sabia como manipular pérolas, certamente sabia como manipular plantas. Se ela sofria da dor crônica da síndrome de colapso da linhagem, o mesmo tipo de agonia nas articulações e ossos que afligia os Habsburgos, provavelmente recorria à farmácia real. O Egito era a capital farmacêutica do mundo antigo. Se ela estivesse com dor, tinha acesso ao ópio colhido nos campos de papoula dos ladrões. Era o analgésico supremo do mundo antigo. Será que ela o usava para anestesiar a dor em suas articulações geneticamente comprometidas para poder se manter ereta durante as intermináveis recepções diplomáticas? Se ela sofria da mania e insônia da doença de Graves, talvez recorresse a kife. Este era um incenso complexo usado em templos frequentemente queimado à noite, conhecido por suas propriedades sedativas. Plutarco escreveu que seu aroma induzia ao sono e aliviava a tensão diária como um nó. Para uma mulher possivelmente trêmula devido a hipertireoidismo, o kifi não seria apenas um perfume, seria um remédio. Depois há o lótus azul, uma flor levemente psicoativa, frequentemente macerada em vinho. Produz uma sensação de euforia, uma sensação de leveza. Falamos sobre seu carisma lendário, como ela conseguia enfeitiçar os homens com sua presença. Mas esse carisma era natural ou induzido quimicamente? Será que seu magnetismo e energia contagiante eram na verdade um delicado coquetel de vinho de lótus azul e adrenalina, mantendo-a acima da dor do próprio corpo? E por fim, considere seu rosto. Sabemos que Cleópatra escreveu um livro sobre cosméticos chamado Cosmeticon. Fragmentos dele foram citados por médicos posteriores como Galeno. Isso demonstra que ela não apenas comprava maquiagem, ela a pesquisava. Por quê? Se o gene da barriga proeminente lhe causava problemas de pele, ou se a doença de Graves lhe dava uma aparência debilitada, sua obsessão por cosméticos não era vaidade. Era camuflagem. Ela pode ter experimentado com carvão apenas para remodelar olhos que talvez fossem muito proeminentes. Ela pode ter criado golas largas e elaboradas e joias apenas para esconder um pescoço inchado. Ela criou pomadas talvez para suavizar a pele que pudesse ter sido devastada por distúrbios metabólicos. Ela foi, sem dúvida, a primeira biohacker do mundo. Uma mulher brilhante presa em um corpo debilitado, usando todos os truques da química, da botânica e da arte para projetar a imagem de uma deusa viva enquanto em segredo. Se tratava como uma paciente. Se Cleópatra passou anos cuidadosamente pintando uma mentira sobre o próprio rosto. Ela venceu a guerra por seu legado ao garantir que o monstro fosse escondido e apenas a deusa permanecesse. Mas agora, a 12 metros abaixo da rocha matriz da costa mediterrânea, Kathleen Martinez está prestes a fazer a única coisa que Cleópatra mais temia remover a tinta. O túmulo a aguarda. E isso nos leva de volta ao ponto de partida, às profundezas do templo de Taposiros Magna, onde Kathleen Martinez continua escavando. Há 20 anos ela busca o local de descanso final de Cleópatra. E graças a esse túnel gigantesco, o milagre geométrico, ela está mais perto do que qualquer pessoa jamais esteve. Mas depois de tudo o que analisamos hoje, a importância dessa descoberta mudou. Quando começamos essa jornada, estávamos em busca de uma lenda. Estávamos em busca da sedutora que encantou Roma. A beleza interpretada por Elizabeth Taylor, a deusa Ísis encarnada. Assuntos que não tenho intenção de discutir publicamente. Não concedo audiências privadas a pessoas não identificadas, mas a ciência nos diz para nos prepararmos para algo diferente. Se Martinez romper essa última barreira e encontrar o sarcófago, ela não estará apenas descobrindo uma rainha. Ela estará descobrindo um arquivo médico. Ela poderá encontrar uma mulher que era pequena, talvez frágil, escondendo sua dor atrás de uma máscara. Ela poderia encontrar uma mulher que se parecesse menos com uma estrela de cinema e mais com uma sobrevivente. Uma mulher que travou uma guerra contra Roma com a mente, enquanto lutava contra o próprio DNA com sua farmácia. Encontrar Cleópatra não apenas reescreverá os livros de história, reescreverá os livros de biologia. Finalmente responderá à pergunta: ela era o milagre genético que escapou da maldição? Ou seria ela a sofredora silenciosa que governou apesar de tudo? Por ora o túnel permanece silencioso. Os sequenciadores de DNA aguardam e o fantasma da última faraó ainda guarda seus segredos. Mas uma coisa é certa, a realidade de Cleópatra é muito mais complexa e muito mais assustadora do que o mito pelo qual nos apaixonamos.
e talvez seja exatamente assim que ela queria. Mas, por enquanto, a verdadeira questão é se Kathleen Martinez abrir aquele túmulo amanhã, qual versão da rainha você acha que encontraremos? Será o milagre genético que desafiou as probabilidades ou a vítima da medicina que sofreu em silêncio? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Se você gostou deste vídeo, clique no próximo vídeo na sua tela.